Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, hoje, dia 14 de maio, o Pan News Cidades começa agora e o ano eleitoral, embora camuflado para não ser alvo da justiça eleitoral, chegou para valer, ainda cheio de incertezas que poderiam, nesse momento, ser traduzidas por um simples slogan: o rato que ruge. E como ruge, é já vista que a terceira via se apaga na preferência popular. Entre candidaturas e desistências, temos os seguintes pré-candidatos: Jair Bolsonaro, atual presidente, foi deputado federal por 7 mandatos. Lula, o principal adversário, preso em 2018, e os processos da Lava Jato contra ele prescreveram ou foram arquivados. Ciro Gomes, governador do Ceará, ministro da Fazenda do governo Itamar, ministro da Integração Nacional do governo Lula, ficou em terceiro lugar em 2018, quando disputou as eleições presidenciais. Respondeu por volta de 77 processos que requeriam danos morais ou imputavam a ele crimes contra a honra. João Dória, prefeito de São Paulo, governador, é o escolhido pelas prévias do PSDB como candidato do partido à disputa presidencial. Simone Tebet, do MDB, é senadora e pré-candidata. Luciano Bivar, presidente do União Brasil, deputado federal por Pernambuco, não tem o nome confirmado. Sérgio Moro, ex-multifunção, deixou o Podemos para a União Brasil. Não sabe se vai ou se fica. Felipe Dávila, do Novo, é cientista político. André Janones, do Avante, ocupa o cargo de deputado federal. Leonardo Péricles é presidente do Unidade Popular pelo Socialismo. Aldo Rabelo, sem partido, luta para sobreviver na pré-candidatura independente. Eduardo Leite, do PSDB, inconformado, acompanha Moro e não sabe se vai ou se fica também. Imael, um democrata cristão, sempre candidato. Vera Lúcia, do PSTU, presidente do partido em Sergipe. Sônia Manzano, doutor em História Econômica e professor da UEBA do PCB. E somem-se a eles os nomes de outras lideranças que sonham em rugir nesse pleito. Quase nenhum deles é lembrado pelo eleitor, que desconhece as pretensões palacianas dessas figuras quase anônimas, mas cheias de poder e prestígio, que se colocam à disposição das candidaturas endinheiradas com boas intenções. Escalados nessa disputa, os candidatos lembrados, que estão ladeira abaixo, numa dificuldade de ascender e tornar a candidatura viável, são os mesmos. Ciro Gomes, ainda muito truculento, com vocabulário ácido, agressivo, quer mostrar que o negócio dele é pau, pedra, pedra, e que vai mudar tudo na base da truculência verborrágica consagrada pelo candidato, que é prestigiado, tem boas ideias, mas afugenta os eleitores educados, conservadores, que aguardam uma posição mais moderada do político inteligente, sem nenhuma polidez. Nessa atuada há o pré-candidato João Dória, com uma candidatura farinhenta que não consegue fermentar e tem cara que encruou dentro e fora do partido, que está dividido. João Dória indiscutivelmente acreditou nas vacinas, tomou posições firmes na pandemia, mas assumiu uma posição antigovernista, anti-Bolsonaro, radical. E o Bolsodória se transformou numa espécie de oportunismo eleitoral, imagem difícil de desvincular. Mais complicada ainda é a comparação atual da pontuação de Dória com o pré-candidato Janones. Estão empatados tecnicamente, mas quem é Janones? Moro tenta ressuscitar, mas talvez precise de tempo para se descobrir, para entender o cenário
que ele mesmo pintou com a imagem do ex-juiz, do ex-ministro, do advogado, do acusador e do defensor. Ele é uma metamorfose ambulante, cheio de concepções, sobretudo disparando contra o governo que o abrigou, contra tudo e contra todos. Os demais são fisiolopartidários oportunistas. De fato, os dois protagonistas das pesquisas eleitorais, contestadas por eles, são Lula e Bolsonaro, que acirram as farpas em acusações de competência e incompetência na briga pela liderança. E o principal combate de Bolsonaro não se encontra no campo político nesse momento, encontra-se na economia. Bolsonaro luta contra a inflação, dragão adormecido que está fumegando e tentando levantar as ancas abatidas lá atrás no plano real. Isenções de tarifas, taxas, impostos e as perspectivas de baixa da inflação que talvez sejam percebidas pelos eleitores no segundo semestre. O pior vilão continua a ser o preço da gasolina, do diesel e do álcool, que sobe ciclicamente, apunhalando o presidente e exigindo ações imediatas. Esse é o verdadeiro inimigo de Bolsonaro, a inflação que corrói os salários e afasta parte da população do governo. Ainda há tempo para a recuperação, mas grande parte dos eleitores continuará a ser o bolso do povo. Esse é o termômetro da temperatura eleitoral. Prestígio popular é muito bom para os pré-candidatos, mas a inflação tira a comida da mesa e a corrida eleitoral continua em marcha lenta, mas promete ferver os carburadores dos aficionados pelas ideologias, conservadoras ou não. No programa de hoje nós vamos conversar com a advogada especialista em recuperação de crédito, doutora Thaís Areias. A inadimplência dos consumidores tem levado as empresas a buscar seus créditos inadimplidos no Poder Judiciário. Vamos conhecer os árduos caminhos jurídicos dessas cobranças necessárias para o equilíbrio financeiro das pessoas jurídicas que sofrem as consequências desses inadimplementos. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito Palavra de Honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JTanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jtanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufuturo-na-prática.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaúde.com.br. De segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, no Pan News Campinas, Marco Maciarelli, J. Thanos e Rony Viana abordam os assuntos mais importantes de Campinas e região, com muita prestação de serviço e opinião com credibilidade no 100,3 FM da Jovem Pan News Campinas. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos do Pan News Cidades. No programa de hoje nós vamos conversar com a doutora
Thaís Areias, advogada especialista em recuperação de crédito. Ela que é a coordenadora da área civil no escritório FCQ Advogados, graduada pela PUC Campinas, com pós-graduação em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Doutora Thaís Areias, é um privilégio tê-la aqui no PAN News Cidades, doutora. Olá, doutor. Eu me sinto imensamente honrada pelo convite. Agradeço desde já a oportunidade de participar de um quadro conduzido com maestria pelo colega. Muito obrigado, nós é que agradecemos. Mas, doutora, a recuperação de crédito é um desafio sem tamanho para o consumidor, para as empresas, que enfrentam vários órgãos de proteção ao crédito que acabam atrapalhando, às vezes até matando o inadimplente. Eu chamo de morte civil. Recuperação de crédito, ela é possível com a nossa legislação hoje? É possível sim, doutor. No momento em que uma obrigação de pagar não é cumprida, o credor passa a ter legitimidade para cobrar judicialmente os valores devidos. Então, a partir disso, ele pode ingressar com uma ação, pode ser uma ação de cobrança, uma ação monitória, uma ação de execução, e percorridos os trâmites processuais, sobrevém uma sentença. Sendo favorável essa sentença ao credor, a gente dá início, então, ao chamado cumprimento de sentença, tem início a tão esperada fase executória. É chegado o momento em que o credor finalmente vai poder receber os valores estipulados pelo juízo ou, na ausência de pagamento espontâneo, perseguir, utilizando ferramentas judiciais, os bens do devedor. Antes da ação, o inadimplente é aquela história, né? Nome sujo, né? O camarada ficou com nome sujo. Eu não gosto muito dessa expressão, mas vamos lá. Porque dá uma impressão que o nome está na lama, mas no dia seguinte, depois que ele adimpliu a dívida, pronto, o nome está limpinho, brilhando e reluzente. Agora, essa questão do nome sujo, eu criei até um verbo, serazar, viu, doutora Thaís? O serazado, como é que ele fica? Ele muitas vezes desconhece a dívida ou sempre o inadimplente sabe que está devendo? O inadimplente sempre sabe que está devendo, né? Inclusive, algumas ferramentas, como a negativação, é algo que sinaliza, né, para as pessoas, para terceiros, o fato dele ser um devedor. Perfeito. Agora, o inadimplente serazado, ele pode ir também para o CADIM, para pagar multas, taxas de cartório, porque ele pode dever também para o Estado e para a União, e aí há as restrições de praxe. Ele tem aquela morte matada definitiva, né? A morte matada, não compra mais nada. Mesmo para o devedor, a ação, ela pode até ser benéfica, ela implica também parcelamento. O que é uma ação para o nosso devedor? A ação é sempre ruim? Porque muita gente foge de ações, não é, doutora? Sim, mas pelo contrário, a ação pode ser um caminho para a negociação, né? Então, através da ação, pode haver uma composição amigável judicial através de um acordo que vai ser homologado pelo juiz, e a interposição da ação pode viabilizar essa composição entre as partes. Eu estou conversando com a doutora Thaís Areias, advogada especialista em recuperação de crédito. Pensando ainda no devedor lá no início, ele sabe que está devendo. Quais são os caminhos que ele pode ter antes da ação ser ajuizada pelo credor, doutora Thaís? É sempre importante, né, antes do ingresso da ação judicial, porque nós sabemos que o judiciário está com uma demanda muito alta de processos, tentar a composição extrajudicial. Então, tanto o devedor quanto o credor podem, né, conversar entre si para chegar num acordo e formalizar esse acordo antes do efetivo ingresso da ação judicial. Para o credor é mais fácil a ação ou esses trâmites são tomados, principalmente me refiro pelo escritório de advocacia, a senhora que coordena essa área, a senhora acha isso válido entrar em contato com os devedores? Não? Como é que é o procedimento do escritório? Sem dúvidas, aqui na FCQ Advogados, Dr. Thanos, nós sempre prezamos pela tentativa de uma composição amigável extrajudicial antes do ingresso da ação. Porque o ingresso da ação ele vai ter um custo, né, para o credor,
custo de custas processuais, até a satisfação de fato do débito. Isso pode levar um tempo, então a composição extrajudicial diminui, né, o tempo do recebimento dos valores que ele tem direito. Então, nós aqui sempre priorizamos o acordo extrajudicial e migramos, né, para o ajuizamento da ação judicial em caso de extrema necessidade, em caso em que o devedor realmente não tem interesse na composição ou muitas vezes não tem condições naquele momento para compor amigavelmente de uma maneira administrativa. Nesse processo de cobrança, onde entra o protesto? O protesto que leva o indivíduo aos cartórios de cobrança, ele ainda faz parte ou o processo pode acontecer independentemente desse protesto encaminhado? O processo pode acontecer independentemente do encaminhamento do protesto. Via de regra, né, as empresas ou os credores fazem o protesto antes do ajuizamento da ação, como uma forma, né, de intimidar o devedor a efetivar o pagamento. E as pessoas hoje levam a sério ou deixam para lá? Como é que a senhora tem visto o mercado com relação aos protestos? Nos últimos meses, né, em decorrência da pandemia e da crise, né, que assolou o país, muitas pessoas acabaram não conseguindo fazer o pagamento através de protesto. Então, muitas vezes a gente precisa sim ajuizar a ação, porque é um susto que o devedor aí às vezes acaba levando, né? Porque ninguém quer receber uma notificação judicial e ter um processo, enfim. A senhora tem experiência nessa área, sem dúvida alguma. Com relação aos devedores, a gente imagina que deva ter muita choradeira. Mas e os credores? Eles também acham que o escritório é dispensável, que eles podem fazer as coisas que bem entendem para cobrar os inadimplementos? Como é que é esse universo? O leigo acha que entende tudo sem o advogado e que vai resolver num telefonema? Como é que a senhora vê isso, doutora? Sim, nós temos credores que acreditam sim que não precisam, né, do auxílio jurídico, mas o auxílio jurídico é extremamente importante, mesmo na composição extrajudicial, né? Às vezes o envio de uma notificação formal extrajudicial é importante, né, para sinalizar para o devedor que ele está devendo, que aquela dívida está sendo levada a sério pelo credor. Então, os devedores também muitas vezes acreditam que a cobrança por si só vai acabar ali. E quando há a contratação de um escritório, né, que faz a notificação extrajudicial e dá prosseguimento para a ação judicial se for necessário, é importante. Nós estamos conversando no PAN News Cidades com a advogada a doutora Thaís Areias. E eu queria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes qual a força do antigo Bacenjude e do novo Cisbajude que colocam aí o inadimplente contra a parede. São ferramentas suficientes na cobrança judicial? Sim, são sim. O que acontece, né, a partir do momento em que há o ingresso da ação, que há uma sentença de procedência, a gente dá início ao cumprimento de sentença. Mas não é incomum o desaparecimento do devedor e o consequente inadimplemento da obrigação, né, fixada em sentença. E aí, pensando nisso, algumas ferramentas judiciais, como o Cisbajude e o Bacenjude, foram criadas pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e colocadas à disposição dos credores. Essas são ferramentas que existem para facilitar e viabilizar a satisfação da obrigação não cumprida espontaneamente pelo devedor. Todas elas dependem, ao menos na esfera estadual, de provocação do interessado, recolhimento de guia e autorização judicial. O Cisbajude foi uma ferramenta desenvolvida em substituição ao Bacenjude e implantada em setembro de 2020. O antigo Bacenjude, ele consiste em um sistema vinculado ao Banco Central e às instituições financeiras que permitia o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional via internet para bloqueio de valores. Mas no velho sistema nós tínhamos um problema. O credor jogava muitas vezes com a sorte, né? A ordem era dada pelo juízo e o bloqueio acontecia uma única vez. Ou seja,
incidia num único dia. Então, se naquele dia especificamente não houvesse saldo positivo na conta do devedor, ele estava salvo. A pesquisa retornava negativa. Ele estava salvo. Então é aquela coisa, vamos lá, tá devendo X, vai, R$1.000. Tem R$1.000 na conta. Naquele dia, o dedo lá do diretor do cartório ia pro botão, pimba, pegava. Né? Se não tivesse nada, pronto, estava livre. Exatamente. A pesquisa, então, ela não refletia, né, na maioria das vezes, a realidade financeira do devedor. E aí acabava deixando o credor em maus lençóis, né, fazendo valer o velho jargão do ganhou, mas não levou. Né, ele teve uma sentença de procedência, mas não conseguiu localizar bens, porque especificamente naquele dia a conta estava zerada. E o Cisbajude? O Cisbajude, ele veio para mudar essa realidade e incluir novas funcionalidades na busca online de valores. Então, além de fazer o que o Bacenjude já fazia, o novo sistema ele passou a permitir, desde abril de 2021, a reiteração automática de ordens de bloqueio. Essa reiteração automática é conhecida, né, no ramo jurídico como teimosinha, ou seja, o magistrado ele pode determinar que as ordens de bloqueio sejam recorrentes e perdurem ou por um determinado período, exemplo, 30 dias, ou até a satisfação completa do crédito. E aí, além disso, né, além dos valores bloqueados em conta corrente, o Cisbajude ele atinge também ativos mobiliários, como título de renda fixa e ações. Então, essas foram as novidades aí trazidas pelo Cisbajude em detrimento do Bacenjude. E na prática, o que a senhora está achando do Cisbajude? Está funcionando bem, não? Está funcionando bem, mas o que acontece? É extremamente importante que esse pedido de recorrência dos bloqueios seja expresso, né? Nós temos um judiciário hoje com uma demanda muito grande, né? Com um volume muito grande de processos. Então, muitas vezes, o que o cartório faz é seguir a lei do menor esforço. Então, cabe ao credor aí, que está bem assistido, fazer o pedido de recorrência para que ele aconteça. Por quê? Dificilmente alguém vai ficar aí ao longo de 30 dias sem fazer movimentação numa conta bancária. Então, nós temos tido bastante sucesso aí no uso das novas funcionalidades do Cisbajude. Ok, mas tudo isso acontece sempre com pedido de advogado já dentro do processo. Precisa esclarecer bem, porque o leigo que nos escuta pode concluir que ele pode fazer isso sem representação, sem um advogado, o que não deve acontecer e não vai acontecer, evidentemente. Não pode. Esse bloqueio, né, via Cisbajude de maneira recorrente vai sempre depender de determinação judicial e da atuação de um advogado. Agora, dentro da ação, nós temos aí os juizados especiais e a justiça comum, né? As cobranças acontecem mais num ou no outro juízo. Como é que a senhora tem visto hoje o tamanho da dívida dos inadimplentes e o foro da cobrança? Com relação à justiça, ao juizado especial cível, é bem dividido, né? Tudo depende do valor da dívida. O juizado especial cível tem um teto, então se o valor a ser recebido pelo credor supera esse teto, aí necessariamente a ação precisa ser ajuizada na justiça estadual e não no juizado especial cível. O juizado especial cível, na verdade, tem alguns pré-requisitos, né? Mas é bem dividido. Nós temos ações de cobrança tanto em um quanto numa esfera quanto em outra. São caminhos diferentes, inclusive, para pleitear o adimplemento do inadimplente, não é? Essa visão eu acho que é importante a gente deixar bem clara aqui para os nossos ouvintes do PAN News Cidades, doutora. Exatamente. Eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples, quem pode o mais, pode o menos. Então, todas as ações, elas podem ser ajuizadas na esfera estadual, né, no juízo comum. Mas, normalmente, os consumidores, né, cujo valor da ação é um pouco inferior, acabam optando por entrar com ação no juizado especial cível, porque, num primeiro momento, não há necessidade, por exemplo, de patrocínio de advogado. Então, é um custo a menos que o consumidor acaba tendo.
mas empresas realmente de grande porte acabam optando pelo ingresso da ação na Justiça Estadual, na Justiça Comum. Doutora Thaís Areias, advogada especialista em recuperação de crédito, deve estar tendo muito trabalho por aí, hein, doutora, nesse pós-pandemia. Quero agradecer imensamente a sua participação no PAN News Cidades. Sempre é bom conversar com um advogado experiente que sabe que sem essa representação no campo do direito, muitas empresas vão perder seus créditos, haja vista a quantidade de devedores bagres ensaboados que existem por aí. Se quiser deixar algum contato para os nossos ouvintes, por favor. Então, estamos à disposição através do telefone 19-3743-3535. E quem quiser conhecer também um pouquinho a respeito do escritório do FCQ Advogados, pode acessar também as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, Instagram, no fck.advogados. Muito obrigado pela sua participação no PAN News Cidades. Grande abraço. Igualmente. Tchau, tchau. O PAN News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. samaritanosaúde.com.br. Em Campinas, 3232-4418. De segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, no PAN News Campinas, Marco Maciarelli, J. Thanos e Rony Viana abordam os assuntos mais importantes de Campinas e região, com muita prestação de serviço e opinião com credibilidade no 100,3 FM da Jovem Pan News Campinas. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. PAN News Cidades. Muito bem, amigos, o PAN News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! PAN News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Jovem Pan News Campinas.